Numa pequena cidade chamada Chazy, perto de Bakhmut, no leste da Ucrânia, aconteceu algo que deveria assustar qualquer pessoa que entende de guerra. Soldados russos receberam uma ordem simples. Eles deveriam atacar posições onde soldados ucranianos estavam entrincheirados. Mas havia um problema. Eles teriam que fazer isso sem tanques e sem apoio de artilharia, basicamente correndo direto contra as armas inimigas. Foi então que o comandante deles disse algo assustador. Quem não atacasse seria executado. Eles não tinham escolha. Era a diferença entre morrer ali mesmo ou ter a chance de lutar e sobreviver. Então, algo surpreendente aconteceu. Os soldados resolveram fazer algo impensável. Eles mataram o próprio comandante e depois se entregaram aos ucranianos. Agora você pode estar pensando, ok, soldados em desespero acabam fazendo coisas como essa. Isso já aconteceu antes. Mas esse não é um caso isolado de gente desesperada. Esse caso mostra algo muito mais sério que está acontecendo dentro do exército russo neste momento. Os especialistas militares têm uma expressão para descrever exatamente essa situação. Eles chamam de força oca. É como uma casca de ovo. Por fora parece sólida e resistente, mas por dentro está completamente vazia. Toque com um pouco de força e tudo desmorona. E isso nos leva a uma pergunta intrigante. Como é que um dos maiores exércitos do mundo chegou nesse estado? E bem, a resposta vai te surpreender. Porque começa com algo que a maioria das pessoas nem percebeu quando aconteceu. Veja, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, ela tinha cerca de 900 mil soldados ativos. Desses, os mais importantes eram os chamados kontraktniki. Esses são os soldados profissionais de carreira. Esses caras sabiam como usar equipamentos complicados, como coordenar ataques, como trabalhar em equipe. Eram o verdadeiro núcleo do exército russo. Mas aí veio o desastre. Nos primeiros meses de guerra, especialmente quando tentaram tomar Kiev, a capital ucraniana, a maioria desses soldados experientes foi morta ou ferida gravemente. Em poucas semanas, a Rússia perdeu o que tinha levado décadas para treinar. E aqui é onde a coisa começa a virar uma bola de neve descendo a montanha. Desesperada, a Rússia resolveu substituir esses profissionais, chamando civis comuns para o exército. Estamos falando de gente que recebeu uma semana de treinamento militar antes de ser mandada para enfrentar soldados ucranianos que já estavam lutando há meses. E quer saber qual foi o resultado? Um ciclo que não para de piorar. Soldados mal treinados só conseguem fazer ataques básicos e desorganizados. Esses ataques básicos causam muitas mortes. Essas mortes obrigam o exército a chamar ainda mais civis mal treinados. E o ciclo continua cada vez pior. Os números são impressionantes. Os ucranianos dizem que a Rússia já perdeu 1 milhão de soldados entre mortos e feridos até junho deste ano. Mesmo os americanos, que costumam ser mais conservadores, falam em 750 mil baixas até março. Para você ter uma ideia, isso é mais gente do que a Rússia perdeu em qualquer guerra desde a Segunda Guerra Mundial. E aqui temos um dado que vai te deixar de queixo caído. Você já deve ter ouvido que a Rússia está fazendo avanços dentro de território ucraniano. Mas você sabia que eles avançam apenas 50 metros por dia em muitas dessas áreas? E se continuarem assim, eles vão precisar de 230 anos para ocupar toda a Ucrânia. Mantendo as mesmas proporções até agora, isso significaria sacrificar 100 milhões de soldados russos. E isso é mais gente do que todos os adultos que a Rússia tem hoje. Enquanto isso, algo ainda mais devastador estava acontecendo. O exército russo estava literalmente perdendo a capacidade de se organizar. Mais de 5 mil oficiais russos já morreram na guerra, incluindo pelo menos 12 generais. Agora você pode estar pensando, tá, mas oficiais sempre morrem em guerras.
Sim, isso é verdade. O problema é que cada oficial morto leva consigo anos de experiência e conhecimento. É como se o exército fosse perdendo a memória aos poucos. As unidades começam a esquecer como funcionar direito. A Ucrânia percebeu isso e começou a fazer algo bem inteligente. Eles passaram a mirar especificamente nos comandantes russos com ataques de precisão. A ideia é simples: matar o comandante, criar confusão total na unidade inimiga. Mas existe algo ainda mais fundamental que está destruindo o exército russo por dentro. O problema está na forma como eles organizam tudo. O sistema militar russo vem da época da União Soviética, onde tudo era decidido lá em cima e todo mundo embaixo, apenas obediência. Funciona assim: os generais fazem os planos, mandam as ordens para baixo e os soldados têm que obedecer sem questionar, mesmo que vejam que o plano não vai dar certo. Isso pode ter funcionado em guerras antigas, mas hoje em dia é uma receita para o desastre. E o motivo para isso é simples. Agora existe uma coisa chamada drone. Esses pequenos aviões não tripulados com câmeras que podem ver tudo o que está acontecendo no campo de batalha em tempo real. A Ucrânia tem milhares deles voando o tempo todo, observando cada movimento dos russos. Então imagine a situação. Os russos fazem um plano para atacar um lugar específico, mas os drones ucranianos já viram tudo, já sabem exatamente o que os russos vão fazer e se preparam para recebê-los. Quando os soldados russos chegam, é uma emboscada, mas eles não podem mudar o plano porque o sistema não permite. É como jogar pôquer com as cartas viradas para cima. O adversário sempre sabe o que você vai fazer antes de você fazer, e isso nos leva ao aspecto mais assustador desta guerra. O campo de batalha moderno se tornou completamente transparente. Os soldados russos não estão sendo mandados para lutar contra outros soldados em combate corpo a corpo. Eles estão sendo mandados para sobreviver, enquanto drones invisíveis os observam do céu, prontos para atacar a qualquer momento. Pesquisas mostram que 70% dos equipamentos russos destruídos na guerra foram atingidos por drones. É bem provável que algo parecido aconteça com os soldados. Imagine o terror psicológico. Você sabe que pode ser observado e atacado a qualquer momento, mas não pode ver de onde vem a ameaça. Os ucranianos entenderam isso e criaram algo muito inteligente. Eles fizeram um projeto chamado Quero Viver. É basicamente um canal de comunicação que ensina soldados russos como se render com segurança. Eles prometem tratamento humano e até a possibilidade de ficar na Ucrânia depois da guerra. Esse projeto não tenta convencer soldados felizes a trocar de lado. Ele oferece uma saída para soldados que já estão no limite. Gente que está presa entre obedecer uma ordem suicida ou ser morta por um drone ucraniano. Cada vez mais soldados russos estão escolhendo a terceira opção, se entregar. Mas para entender por que tantos soldados estão fazendo essa escolha, você precisa saber uma verdade muito perturbadora sobre quem realmente está lutando esta guerra. Em vez de chamar gente de todo o país igualmente como seria numa guerra de verdade, o governo russo fez algo muito diferente. Eles focaram principalmente em regiões pobres e grupos étnicos minoritários, enquanto protegeram as grandes cidades como Moscou e São Petersburgo. Os números são chocantes. Na República da Buriácia, uma região pobre no interior da Rússia, morreram 66 soldados para cada 100 mil habitantes. No Daguestão, outra região pobre, foram praticamente 23 mortos por 100 mil pessoas. Mas em Moscou, a capital, apenas 3,6 mortes por 100 mil habitantes. Isso significa que um jovem da Buriácia tem quase 20 vezes mais chance de morrer nesta guerra do que um jovem de Moscou. Se você fosse um soldado e descobrisse isso, o que pensaria? Bem, é provável que chegaria à conclusão de que sua vida vale menos para o governo do que a vida de alguém que vive na capital. E quando um soldado percebe que está sendo tratado como descartável para proteger as classes privilegiadas, algo muda em sua cabeça. Ele para de lutar pela Rússia como uma ideia abstrata
e começa a lutar apenas para sobreviver. Toda essa estratégia de usar principalmente os pobres para lutar está criando outro problema gigantesco. A guerra está falindo o país. A Rússia está gastando 40% de todo o seu dinheiro público em guerra. Só os salários dos soldados representam mais de 8% de todo o orçamento do governo. Ao mesmo tempo, as sanções econômicas do Ocidente estão cortando as receitas do petróleo e gás, que normalmente representam quase metade da renda do governo russo. Para piorar, mais de 900 mil russos, muitos deles profissionais qualificados, já deixaram o país. É um ciclo que não para. Quanto mais soldados a Rússia perde, mais dinheiro precisa gastar para convencer outros a se alistar. Quanto mais gasta, menos dinheiro tem para manter o país funcionando. Quanto pior fica a economia, mais gente qualificada vai embora. E essa crise toda forçou a Rússia a fazer algo que mostra o quão desesperada ela está. Começou a importar soldados de outros países. Veja o caso da Coreia do Norte, que hoje é um forte aliado da Rússia. Kim Jong-un mandou soldados e munição diversas vezes para morrer no fronte. O Irã também mandou seus drones e combatentes. Isso pode parecer uma solução fácil para o problema, mas, na verdade, gerou diversos problemas para a Rússia. Pare para pensar. Como deve ser difícil fazer um exército funcionar com soldados de países diferentes? Um verdadeiro pesadelo. Eles não falam a mesma língua, não foram treinados da mesma forma, não conhecem as mesmas táticas. 국가 수반의 명령에 따라 공화국 무력 구분대들은 러시아의領土를 자기 조국의領土로 간주하고 И офицеры Корейской народной армии, выполняя боевые задачи плечом к плечу с российскими военнослужащими. Já aconteceram pelo menos 2 casos onde soldados norte-coreanos atiraram por engano em soldados russos e chechenos, matando seus próprios aliados. Imagine tentar coordenar um ataque quando metade do seu pessoal não entende o que você está falando. E o fato de a Rússia estar pagando por essa ajuda com tecnologia militar avançada mostra como ela está desesperada. Está literalmente dando suas melhores armas em troca de soldados problemáticos. Tudo isso que expus aqui nos traz de volta aos soldados de Shazi, que falamos no início. Aqueles homens que mataram seu comandante não foram simplesmente covardes. Eles são, na verdade, o resultado esperado de todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eles eram soldados mal treinados, comandados por oficiais inexperientes, presos num sistema rígido que não os deixava pensar, aterrorizados por drones que podiam matá-los a qualquer momento, sabendo que o próprio governo os considerava descartáveis, lutando ao lado de estrangeiros com quem mal conseguiam se comunicar. Como você pode ver, esse incidente coloca o presidente Putin numa situação impossível. Ele tem 3 opções e todas são ruins. Primeira opção: continuar a guerra do jeito que está. Mas isso significa mais colapsos como o de Shazi e uma economia que não aguenta mais. Segunda opção: parar a guerra. Mas isso é admitir derrota publicamente. Terceira opção: tentar negociar. Mas como negociar quando suas próprias tropas estão matando comandantes? Cada escolha leva a mais problemas. Não há saída fácil. E isso nos leva à verdade mais importante de toda esta história. O que faz um exército funcionar não é o número de tanques, aviões ou soldados. É a vontade desses soldados de obedecer ordens e lutar por algo em que eles acreditam. A Rússia está sofrendo grandes perdas no campo de batalha exatamente por isso. Como o caso de Shazi mostra claramente, ela está perdendo a única coisa que nenhum exército pode perder: a disposição dos soldados de seguir ordens de um sistema que os valoriza. E quando um exército perde isso, não importa quantos soldados estrangeiros você traga ou quanto dinheiro você gaste. O que você tem não é mais um exército de verdade, é apenas uma casca vazia que pode facilmente desmoronar. E você, o que pensa a respeito?
Acredita que a Rússia conseguirá sustentar essa situação por muito tempo ainda? Deixe sua opinião nos comentários. Se esse conteúdo te ajudou a entender a situação atual da guerra, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa saber o que realmente está acontecendo no leste europeu. Até a próxima!